Esse é um videozinho bem curto, bem jogo rápido. Eu acabei fazendo um repost daquela minha série do esquerda contra direita, porque eu vi que, em comparação com a quantidade de inscritos no canal e a quantidade de views estava bem baixa. Não sei por quê, talvez porque era uma série muito grande, né, de 5 vídeos, talvez porque era bem do comecinho do canal, não ficou muito visível e pouca gente acabou assistindo. Só que assim, de forma resumida, a ideia daquele vídeo era para mostrar assim que todos os homens eles não devem apoiar a esquerda, tá? Todos os homens eles têm que ser direita. Por uma razão muito simples. Porque é o seguinte, num governo de esquerda, o que eu falei naquele vídeo? No governo de esquerda tu não tem a opção de ser MGTOW, tu não tem a opção de querer ser um cara solteiro, sem filhos, que quer manter todo o teu dinheiro para ti. Num governo de esquerda, o governo ele vai pegar, através de impostos, o teu dinheiro todo mês e ele vai dar para mulheres que tu não conhece, mulheres com quem tu não tem relacionamento, para sustentar elas e para sustentar os filhos bastardos delas. Crianças que não são tuas crianças. Então, assim, de forma resumida, é basicamente o cuck em formato de política. Através de políticas sociais, assistencialismo, a gente sabe disso. O governo ele vai pegar o dinheiro público e ele vai direcionar exclusivamente para as mulheres. Então, o que eu disse? A esquerda ela não tem nenhum pudor assim, em relacionamento a divórcio, a desmantelar as famílias. O governo de esquerda ele não tem nenhum estigma contra a mãe solteira, contra a mulher promíscua. Eles acham que simplesmente, se tem mãe solteira com um monte de filho bastardo, o governo tem sim, tem que pegar dinheiro e dar dinheiro de mão beijadas para elas, a troco de nada, e elas não têm que decidir, o governo não tem que decidir nem exigir nada em troca. É dinheiro de graça. E tu, como homem, é visto como eles como um escravo. E daí eu disse que pelo menos um governo de direita, ele é mais a favor assim, de manter as famílias unidas, de ter menos divórcio, e ele é contra a mãe solteira, ele é contra filhos bastardos. Então, num governo de direita, ele não vai ter tanta dessas políticas assistencialistas e ele vai exigir alguma coisa dessas mulheres, entendeu? Que elas voltem com o marido delas, para o governo ter que pagar menos em assistencialismo para elas, alguma coisa assim. Num governo de direita, pelo menos tu tem a opção de ser MGTOW. Se tu não quer casar, tu não quer ter filhos, pelo menos tu vai ficar com uma fatia maior do teu dinheiro só para ti. O governo não vai ser tão generoso em ficar distribuindo o teu dinheiro para essas vadias. Então essa é a ideia que eu queria passar naquele vídeo. Essa ideia é tão real que hoje eu estava vendo um tweet do MGTOW Economist. Olha aqui o que ele falou. No Canadá, o que eu falei, né? Cuck, né? Governo de esquerda socialista. O Estado paga pelo custo de criar crianças. Paga entre aspas, né? Ele pega o dinheiro dos homens e usa o dinheiro dos homens para criar as crianças, independente desses homens serem os pais dessas crianças. Isso é totalmente cuck. Que ele continua aqui. Tecnicamente, homens no Canadá não podem se tornar MGTOWs. Eles não têm a escolha de seguir o caminho deles. Todos os homens do Canadá são obrigados, por lei, através de impostos, a ficar sustentando as mulheres do Canadá e os filhos bastardos dela. Ele continuando aqui. Nós todos somos cucks pagando para criar os filhos de outros homens. O que é total definição de cuck. E assim, no Canadá, desse jeito que ele está falando, o homem canadense ele não tem nem o benefício de ter um relacionamento, tá ligado? Ele não teve nem acesso a essa mulher, acesso ao sexo dela. Ele não teve nem o prazer, entre aspas, de receber uma fraude de paternidade, dela ser engravidada por um outro homem, por um Chadon, por um Tyrone. Simplesmente, o cara não tem acesso ao sexo da mulher, não conhece essa mulher, mas ele está pagando para cuidar dela e cuidar dos filhos bastardos dele. Continuando aqui, uma mãe solteira com 4 filhos trabalhando no emprego de salário mínimo vai receber o equivalente a $380 mil. Isso considerando assim todo o auxílio que ela vai receber através do governo das crianças assim do nascimento delas até os 17 anos de idade. Então, gente, o que eu falei ali é totalmente real. É simplesmente a definição. Lógico, num governo de direita vai existir um assistencialismo? Vai existir. Só que ele não vai ser tão generoso, entendeu? Ou os caras vão dar uma de moralista e vão exigir que não, a mulher vai receber o assistencialismo, mas ela vai ter que
voltar a morar com um companheiro que é o pai dos filhos, entendeu? Ou muitas vezes essas mulheres elas têm filhos com mais de um homem, mas tipo, ela vai ter que escolher um deles e morar junto. Isso é uma coisa que o governo do Trump fez. E um cara lá que era apontado do governo dele disse que não, a gente vai manter a política assistencialista, mas essas mulheres elas vão ter que voltar com os maridos, assim, ou com os pais das crianças para ter um homem dentro de casa também. Porque senão ia cortar o food stamps ou o Section 8 housing, que é tipo um Bolsa Família para alimentação e um outro Bolsa Família para moradia. Então essa é a diferença. Tipo, vai existir assistencialismo, mas o da esquerda não vai discriminar em nada, vai dar esse dinheiro de mão beijada e vai querer dar mais dinheiro ainda. O teu papel na sociedade, como num governo de esquerda socialista, é o papel do corno, é o papel do trouxa, é o papel do boi de carga que vai ficar sustentando um monte de puta e os filhos bastardos delas. Num governo de direita, o governo ainda vai exigir algum comportamento dessas mulheres, ou vai reduzir um pouco esse assistencialismo, vai tirar uma fatia menor do teu dinheiro assim todo mês em impostos. E também a outra diferença é a seguinte, tu pelo menos tu tem a opção, tá? Não quer se casar, não quer ter que sustentar uma mulher, não se casa. Isso tu tem a opção no governo de direita, do de esquerda não. Tu não quer ter filho, não quer ficar sustentando criança, se incomodando com isso? Num governo de direita tu tem a opção, num governo de esquerda não. Entendeu? Num governo de esquerda tu não tem pra onde fugir. Tipo, é o que ele falou. Todos os homens canadenses são cucks pagando para sustentar mães solteiras e os filhos bastardos delas. A única opção que o cara tem é abandonar o país dele. Então era só essa ideia que eu queria passar para ver como aquilo que eu falei naquele vídeo não é uma besteira. É uma coisa assim que os homens que moram nesses países que são extremamente feministas e socialistas, eles conseguem confirmar. Não é uma coisa que está sendo tirada do nada. Então assim, reforçando novamente, todo homem não deve apoiar a esquerda. A esquerda vê os homens simplesmente como um bando de escravo, um bando de boi de carga que não tem que ter direito a nada. Não tem que ter direito à fidelidade da companheira, não tem que ter direito à fidelidade, como é que eu posso falar? A legitimidade dos filhos, tá? Para um governo de esquerda, o homem ele não tem que ter direito a uma esposa fiel. A mulher tem que poder trair e fazer o que ela bem entender. Para um governo de esquerda, o homem não tem que ter direito à legitimidade dos filhos. Não tem nem que ter direito a exame de DNA. Como a gente pode ver, no Reino Unido, tu tem que pedir permissão para a mulher para poder fazer o exame de DNA. Na França é proibido. Então, assim, tu tem que entender isso. Isso tem que cair na tua cabeça. A esquerda vê os homens como escravos. A direita ainda vê os homens como cidadãos, ainda vê os homens como seres humanos. E é só nessa situação, num governo de direita, tendo direitos, que tu tem pelo menos a opção de ser MGTOW.